Opa, temos um vídeo alegre agora, no exato momento. Então, eu sou Adolfo Clair. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca do Bruno Lopes. Ele me pediu, eu vou compartilhar com vocês a história dele, e aí eu vou comentar o que ele pediu, tá? No tocante a isso, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e vamos até o fim desse vídeo e deixa seu comentário, sua experiência aqui na rede de educação. O Bruno Lopes, ele comentou o seguinte, ó. Eu recebi uma ligação dia 6. Era uma escola dizendo que eu tinha atribuído 2 aulas de sociologia e eles queriam saber qual era a minha sede. Eu disse que minha sede era lá, pois apenas eles tinham me ligado. Eles disseram que não, que eu tinha mais aulas em outras escolas, mas que ela não conseguia ver onde era. Então me pediu para verificar com as escolas que eu tinha manifestado interesse. Acontece que eu manifestei interesse em 33 escolas. Acho que liguei para umas 30 até achar minha sede. Ainda não tenho os horários das aulas, nem marcaram meu exame. Atribuí 14 aulas, no entanto 80% é sociologia e eu queria muito história, pois é minha paixão. Mas já me dou por satisfeito. PS, eu só atuei como eventual, nunca fechei com um contrato. Teria algum conselho para me dar? As aulas começam dia 15 e eu estou com medo e não tenho orientação de nada. Obrigado, professor. Bruno Lopes, de fato, fico feliz que você tenha conseguido, mesmo que seja em cima da hora, mesmo que não seja as aulas que você queria. Sociologia é quase que a mesma coisa que história. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Euclides da Cunha, Os Sertões. Euclides da Cunha, Os Sertões. Ele é estudado em letras, em língua portuguesa, história, sociologia. Porque, tá ligado? Então, a aula de sociologia, ela é quase que a mesma. É quase que a mesma coisa que história. A diferença é que a aula de sociologia, você vai trabalhar um pouco mais o conceito teórico da coisa. É da hora, cara. É da hora. Mas me permita só responder uma coisa que você colocou, né? Veja só, ligaram para você dia 6, você tinha 2 aulas atribuídas numa escola, 30 na outra, você teve que ligar em 33 escolas, né? Ligou para umas 30 até achar. Imagine, olha a situação desse professor, cara. Olha você que está assistindo esse vídeo, olha a situação desse cara. Ele deu sorte, porque ligaram para ele, ele deu retorno e ele correu atrás. Mas ele não sabe quando que ele vai dar aula, que hora que ele vai dar aula. Ponto. Sem problema. Sem problema nenhum. Perfeito? Agora vamos lá. Ele só atuou como eventual. Então, assim, sociologia é da hora, cara, porque você vai estudar assuntos, né? Max Weber, Emile Durkheim, Auguste Comte, positivismo, tal. Você vai trabalhar bastante questões de estrutura, formação do Brasil, formação das sociedades. Então, assim, a aula de sociologia ela é muito linkada com a aula de história. Enquanto que na aula de história os professores eles costumam contar as histórias, então Primeira Guerra Mundial, pá, e aí o cara começa a meter e contar o louco, a aula de sociologia você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Você vai ter que fazer uma contextualização histórica de uma certa discussão, mas você vai trabalhar muito com conteúdo teórico, você vai ter que trabalhar com teoria. Então, por exemplo, vamos falar assim dos grandes pensadores do século XX no Brasil, sobre a origem do Brasil. Então, vou dar um pequeno resumo de aula aqui, de sociologia nesse vídeo aqui, bem rápido. Então, o que acontece? No século XX, você tem alguns problemas que o Brasil tinha. O Brasil ele não era unificado educacionalmente, por exemplo. A unificação na educação ela começa com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tem que padronizar a língua e padronizar o sistema educacional. E sim um grande problema até o século XX que é como que se deu a formação do Brasil, né? E aí você vai ter autores que vão discutir isso, Gilberto Freire, você vai ter Caio Prado Júnior, você vai ter o outro também que escreveu Questões do Paraíso, deixa eu ver, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, mas tem um outro que eu quero colocar aqui, Sérgio Buarque de Holanda, né, Relatos do Paraíso. É isso mesmo. Visão do Paraíso, ok?
visão do paraíso. Veja, eu sou professor de história, tá? Eu sou professor de história, mas eu tenho algumas coisas relacionadas à sociologia, porque assim, tá ligado? Então, por exemplo, esses sociólogos, eles começam a discutir como se deu a formação do Brasil. Uns vão dizer que se deu pela forma capitalista, outros vão dizer que a gente era um feudalismo, outros vão dizer que era um semi-feudalismo, né? Porque o Brasil foi descoberto, foi desenvolvida a capitania hereditária, aí veio a colônia, veio a coroa para cá, né? O Dom João VI, a partir daí o Brasil passa a ser sede do Império Português, né? Sede do Império Português. Então essa discussão ela se dá. Mas era feudal? Mas peraí. O escravo, o africano que era trazido como escravo, ele era o quê? Ele era propriedade. Se ele era propriedade, você tem uma relação capitalista. Só que no sistema capitalista você compra e vende terra. Era possível você comprar e vender terra na época das capitanias hereditárias? Acho que não com tanta facilidade. Então, a questão é, era capitalista, era mercantilista, qual era o sistema? Então, na aula de sociologia, por exemplo, você vai discutir muito isso. Você vai discutir os autores, a proposta teórica, a questão. É muito legal, cara. É muito da hora isso aí. O material didático que você vai receber na escola, que o próprio Estado dá, já te ajuda bastante, já te norteia para o que você precisa fazer. E, cara, o negócio é meter bronca, meter bronca. Isso aí, mano. 80 aulas de sociologia top. Fico feliz que você tenha conseguido. Você só atuou como eventual. Cara, existe uma diferença muito grande entre você ser eventual, tá, Bruno? E ser o professor fixo da turma. Isso até eu discutia com os alunos da escola que eu atuava como professor eventual. No seguinte, eu chegava na sala de aula cantando, sorrindo, tocando ideia. E a molecada fazia a festa. Por que eles faziam a festa? Porque assim, eles sabiam que ia ter uma aula diferente e que, pô, eu tava lá tampando buraco, né? Então, o que acontece? Existe uma vantagem em ser o professor eventual, que a vantagem é, você não lida com aquela turma a todo momento. Então, os alunos, eles olham para você e falam, hoje a aula vai ser mais leve. Entendeu? Quando você é o professor oficial da turma, eles já sabem, falar, lá vem o professor. Né? Lá vem o professor. Então o que acontece? Se você era um cara bom na didática, mantenha isso. Só que aí você tem a vantagem, né? Você tem a vantagem de você ter uma turma sua, que você chama de sua, e que você organiza as aulas. Isso aí é top. Você tem o controle do conteúdo que você vai passar. Como professor eventual, muitas vezes você não tem. Eu já fui chamado para substituir matemática, língua portuguesa, inglês, ciências. Ensinei a molecada a fazer cachaça nesse dia. Na aula de ciências, mano, eu expliquei pra eles como que funciona. E de quebrada ainda, o processo de fazer cachaça, ainda tem uma explicação da economia paulista, rapaz. Manda no peito que nós mata, cara. Ó, manda no peito que nós faz gol. Não, mas foi muito louco, cara. Depois eu conto depois eu conto mais pra frente aqui. Então, assim, como professor eventual, eu digo que você vive só o amor da aula, né? Porque os alunos, eles vão estar de boa. Se você quiser dar 10, 15 minutos pra molecada descansar, você consegue com mais tranquilidade. Porque, cara, você é professor eventual, pá. Professor, você sendo o diretor, o responsável da turma, você já tem que estar dando nota, você tem que estar acompanhando, você tem que memorizar o nome deles, e o negócio é muito louco. Então, assim, o conselho que eu dou pra você é, vai fundo, estuda os assuntos, nos primeiros meses, acho que os 2 primeiros meses você vai estar se adaptando a essa rotina, que eu acho super legal, né? E meter bronca, cara, conhecer os autores. Mas a diferença entre dar aula de história e sociologia é exatamente essa. História, você conta a história. Você não trabalha muito referencial teórico. Tanto que a questão de referencial teórico, de teoria da história, de abordagem, isso, aquilo, eu fui aprender somente na faculdade. No meu ensino médio eu não me lembro de ter estudado referencial teórico. Já na sociologia, não. Você já estuda o referencial, o método teórico de pesquisa. Então, eu acredito que a sociologia, a sociologia como aula no ensino médio, ela está muito mais avançada do que o estudo histórico. Né? E eu acho que é um baita complemento. Né? Um baita complemento. Tá? Então, assim, Brunão, fico feliz por você. Fico feliz por você.
Assim, não sou um professor tão veterano quanto você. Uh, Digo que eu sou veterano porque eu já dei aula eu já dei aula na minha igreja, então eu já dou aula de grego, eu já tenho experiência em outra área que é teologia, né, em sala de aula como eventual, né, escola municipal e tentando entrar na escola estadual, né, mas escola municipal como professor eventual. Eu digo para você isso. Então assim, uma dica extremamente importante: sempre evolua, cara, sempre evolua. E sempre lembre daqueles professores horríveis que você teve. Sabe aqueles professores chato, horrível? Lembre-se deles todo santo dia, para você não se tornar um deles. Para você não se tornar um deles. Porque o dia a dia, cara, ele vai te consumir. Ele vai te consumir. Então cuidado para não se tornar um monstro que você odiava na escola. E uma coisa que eu tenho que eu levo muito em consideração é assim, o respeito que a gente tem que ter com o aluno. E quando eu digo respeito, não é coitadinho, não, é respeito porque assim, cara, pensa bem. A molecada tá trancada naquela sala quadrada, você tá lá por um motivo, você sabe por que você tá lá, você tá lá porque você quer, né? E você ganha pra isso. Então, cara, você tem coisa que você suporta, né? E você já tá mais velho. Já o aluno adolescente, cara, muitas vezes ele não quer estar lá. Então tem coisa que a gente tem que ter um pouco de respeito com o aluno e ter calma, né? Por exemplo, quais são as piores aulas para você dar? Já aviso. Cara, é a última aula e a primeira aula depois do recreio. Cara, depois do recreio você dá aula, cara. É borogodó, é borogodó, é bronca, é bronca. E a última aula sempre é trabalhoso, né? Então, o que acontece? Sempre tenha isso em mente. Opa, vamos com calma nessas aulas, vamos com aquilo. Se necessário, muda a abordagem. Né? Quantas vezes eu negociei com o aluno, né? O aluno chegava lá, professor, dá os 10 últimos minutos pra gente ficar mais de boa. Mas tem que tomar cuidado, porque, cara, tem aluno que quer ficar saindo pra fora da sala. E não pode, não pode. Né? A gente sabe que não pode. Então, às vezes, você tem que ser meio chatão nesse aspecto. Já teve vezes eu ter que fechar a porta. Ó, vou fechar a porta aqui, cara, porque vocês só querem ficar pra fora, meu. Não dá, não pode. O diretor me cobra. Então, assim, o eventual, a cobrança não é tanto em cima dele, do eventual. Já do professor de turma, né, o professor que tem sua turma, sim, a cobrança ela é um pouco maior. Você está mais constantemente naquela escola. Você está lá 2, 3 vezes por semana. Né? Então você tem que se adequar ao ritmo ali. Eu já chegava na sala de aula cantando Charlie Brown. Uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Estarei feliz aonde for. Se você estiver comigo, a vida já me derrubou. A vida já me deu. Maluco, é muito louco, cara. É muito louco. Falando sobre a aula, né, para finalizar o vídeo, falando sobre a aula que eu dei, que eu ensinei a molecada a fazer cachaça, eu fui substituir a aula de ciências. E aí eu cheguei, pedi para eles abrirem o livro e aí eles começaram a estudar sobre o que? O ciclo da água. Qual que são os ciclos da água? Líquido, sólido e gasoso. Aí, cara, quando eu olhei a matéria e vi o processo de destilação, de evaporação da água, eu olhei para eles, você sabe o que isso tem a ver? Já mandei a real para eles, você sabe por que Sabe o que isso tem a ver com o nosso estado de São Paulo? Quando eu vi o desenho e expliquei para eles, eles falaram, o quê? Cana-de-açúcar. O processo de destilação. Como assim, professor? Entenda o seguinte, a água ela evapora a 100 graus Celsius. Então você põe ela para ferver, a 100 graus ela evapora. O álcool ele evapora a 80 graus. Então se você colocar a água, o melado de cana lá, a fermentação da cana de açúcar, quem evapora primeiro? O álcool. E o que eles fazem? Eles colocam dentro de um tubo de vidro, né, um tubo, esse fermentado, em coisas espirais, e do outro lado eles gotejam o quê? O processo de destilamento, que aí torna o álcool mais puro, mais concentrado. É assim que é feita a cachaça, eu expliquei pra eles. Maluco, a molecada pirou o cabeção, né? Porque, contextualizando, aqui na região que eu moro, o Vale do Paraíba, a cana de Caçapava é uma das melhores canas do Brasil. É uma das melhores canas que tem. Então a cana daqui para fazer cachaça é excelente. Tanto que aqui ainda existe esse processo de plantar cana
A cana que não é plantada para fazer álcool de carro, de posto, como era lá em Leme, né, a região que eu nasci. Aqui o processo é diferente, é usado para fazer garapa. E tem os alambiques aqui também, né? Tinha muito alambique no passado aqui, né? Então, eu expliquei para eles, e aí eu contei essa história, expliquei, e falei assim, e o processo de destilação ele é muito importante para o estado de São Paulo, porque é através do processo de destilação que a gente produz o álcool de gasolina, o álcool de carro, esse modelo de álcool que a gente fabrica cachaça também, a 51. Mano, a molecada pirava o cabeção, cara. Ô, professor, é assim mesmo. É, desse jeito, cara. Eu só não vou mostrar para vocês aqui porque eu não tenho os equipamentos corretos, né? Mas o processo de destilação ele ocorre desta maneira. E aí eu expliquei quando surgiu o processo de destilação, que foi na Idade Média, feita por um árabe, né? E meti bronca, mano. E a molecada curte esse tipo de aula. A molecada gosta desse tipo de aula. E quando eles veem, falam, pô, né? Certa feita também fui dar aula de geografia. No meio da aula a gente estava estudando sobre um troço e apareceu a palavra panta-talassa. Eu perguntei para eles o que vocês acham que significa panta-talassa. Eles não sabiam definir. Aí eu fui lá e mostrei no grego, coloquei dentro do grego e falei assim, ó, panta-talassa vem de duas palavras gregas, pantes e talassa, né? O pantes significa todo, e talassa mar, todo mar. É daí que surge a palavra panta-talassa. Cara, a molecada, quando eles veem que você tem conhecimento de causa, eles ficam de cara. Já aconteceu, inclusive, de aluno falar assim, professor, por que o senhor não se torna nosso professor oficial de história? Seria muito legal, porque, cara, não porque eu não passei no processo, tem isso, tem aquilo, então eu tô como eventual, eu venho aqui substituir, mas pode ser que eu apareça, pode ser que eu não apareça. E aí, mano, a molecada curtia demais, né? Quando eu chegava, cara, só via assim, era louco, não era louco, era louco. Tanto que, dentro da escola que eu dei, alguns professores da área de história tiveram que mudar a postura deles na sala de aula. Porque a molecada chegava e falava assim, ó, cara, professor, o senhor sabe, o senhor vem, o senhor explica, o senhor dá aula. Ele não, cara, o outro professor ele só vem, alunos reclamando, né? Não sou eu. Ele só vem e manda a gente copiar o texto que já tá no livro e pronto. E aí eu tenho que explicar, falar, gente, ó, eu não posso, vocês não podem ficar falando mal do professor aqui, que é meu. Pra vocês é o seu professor. Pra mim, ele é meu companheiro de sala, ele é meu companheiro de profissão, então eu não posso falar mal dele. Né? Eu não posso ir na onda de vocês falarem mal. E assim, vocês têm que entender o seguinte, pra vocês é chato aprender uma matéria um dia só? Eles falam, é chato. Então, agora imagine o professor que está dando essa aula para mais 4, 5 turmas. Você só vem na escola na parte da tarde, ele vem na escola na parte da manhã. E ele faz isso nos últimos 20 anos. Aí a molecada parou e falou, então, às vezes esse professor ele já perdeu a paixão pela aula. Por dar isso. Porque para ele já falou isso tantas vezes que para ele já perdeu a paixão. Entendeu? Aí a molecada parava, pensava e às vezes a gente tem que fazer isso, mas como professor eventual, professor fixo, você tem que nunca perder essa paixão de dar aula e sempre estar evoluindo. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula como professor eventual, eu não tinha tanta coisa sobre história do Brasil, por exemplo. Hoje eu já tenho mais. Né? Eu tenho a coleção Os Grandes Pensadores do Brasil, né? Do pensamento brasileiro, né? Que vai desde o Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Euclides da Cunha, ao outro também aqui, José Bonifácio, Oliveira Lima, né, Capistano de Abreu, Darcy Ribeiro, né, são 12 livros muito legais, Donos do Poder, Raimundo Faoro. Então, assim, eu fui evoluindo minha biblioteca. Né, no começo do ano também, do ano passado eu não tinha muita coisa sobre Segunda Guerra Mundial, agora eu já tenho. Então, por exemplo, eu tenho Joaquim Fest, Hitler, Richard Evans, Terceiro Reich no Poder, William Scherer, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Então tem algumas obras, né, outras também sobre sociologia brasileira, que é no caso dos Carecas do Subúrbio, a Márcia Maria Regina Costa, que é uma baita dissertação sobre o movimento punk careca do estado de São Paulo, né? E entre outras obras que eu tenho, né? Então assim, tem coisa que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Império Romano, por exemplo, até o ano passado eu não tinha muita coisa sobre Império Romano. Hoje eu já tenho, uma paulada de coisa aqui só sobre o Império Romano, né? Então aqui, essa parte aqui é só sobre o Império Romano, história do Brasil. Então tem coisas que a gente
vai evoluindo com o passar do tempo. Você tem que estar evoluindo. E é esse o conselho que eu dou para você, Bruno. Né? Sempre esteja evoluindo, não perca a paixão. Tenta ser o melhor professor que você conseguir. Assim, mete bronca, cara. Mete bronca e seja feliz, João. Seja feliz. Tamo junto, beleza? Um abraço, fui.